todos, aqui é o Vicente Scopacasa e estamos aqui hoje para apresentar mais um Conversas Iluminadas pelo CONAI. É um evento que nós produzimos mensalmente, trazendo profissionais da área de iluminação para conversarmos de forma geral sobre um projeto específico, sobre assuntos gerais relativos à iluminação, né? Esse evento, Conversas Iluminadas, é patrocinado pela Uberlist, então agradecemos o apoio, no sentido de fazermos com que tenhamos esse evento que, de certa forma, tem bastante impacto, né, no nosso mercado de iluminação. Para hoje, nós estamos trazendo aqui a profissional, a Danila Takai, que vai falar sobre um projeto que ela realizou. Então, eu aproveito para convidar a Danila para fazer parte aqui da nossa conversa. Oi, Danila, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer Tudo ter bom. você aqui conosco, fazendo parte desse Conversas Iluminadas, né? E, de certa forma, ansiosos para ver o seu trabalho. E depois, no final, né, da sua apresentação, voltarmos a conversar sobre o projeto, sei lá, fazendo algumas perguntas e alguns comentários, né? Então, antes disso, gostaria que você se apresentasse, né, para o nosso público, e depois da apresentação aí a gente já pode iniciar a sua palestra, tá bom? Tá bom. Obrigada, Vicente, obrigada ao CONAI pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito honrada de estar participando aqui do projeto Conversas Iluminadas, né? Uhum. Eu sou a Danila, sou lighting designer, mas a minha formação acadêmica é em ciências biológicas, eu sou bióloga, mas eu nunca atuei na área. Eu trabalho com iluminação desde 2002, e desde 2018 que eu comecei a me dedicar a estudar e me aprofundar em projetos e a desenvolver projetos de iluminação. Eu já posso iniciar minha apresentação? Bom, já podemos iniciar, sim. Depois eu gostaria de fazer, eu não sabia da sua formação em biologia, né? E cada vez mais nós da iluminação estamos falando com biólogos por causa da regular a luz como regulador do relógio biológico, né? Então, quem sabe a gente, numa futura oportunidade, não possa conversar, porque normalmente nós, engenheiros, arquitetos, que normalmente transitamos no mercado de iluminação, nós não temos esse lado biológico, fisiológico do ser humano, né? Então, foi uma agradável surpresa. Quem sabe numa outra oportunidade poderemos conversar mais sobre isso. Mas hoje nós vamos falar do seu projeto. Então, por favor, fique à vontade e pode iniciar a apresentação. Tá, legal. Bom, então, eu trouxe para essa apresentação um projeto muito especial para mim, que eu chamei de Casa Container. É um projeto que eu quis trazer por ser um projeto muito diferente, assim, do que é mais tradicional, do que é mais comum, né, hoje na área de projetos de iluminação, porque esse cliente, ele é uma pessoa que tem muitos objetos de arte, muitos produtos, assim, de decoração bem específicos, bem peculiares. E quando a gente fez a primeira reunião, né, o briefing, ele chegou para mim dizendo que ele gosta de um ambiente bem escurinho. Então, quando ele me deu essa informação, eu já entendi que ele era uma pessoa que queria algo mais, com uma luz um pouco mais cênica, um pouco mais dramática, né? Não gostaria de muita difusão, assim. E a intenção sempre foi que ele tivesse uma luz bem direcionada para esses objetos e para essas obras de arte que ele tem e que ele queria expor ali na casa dele. Eu trouxe aqui a planta, que é uma planta bem básica, porque uma outra peculiaridade desse projeto é que ele não teve um arquiteto, né? Então, esse cliente, ele mesmo que idealizou a planta,
né? Ele é chamado até de casa container, porque essa parte aqui de baixo, esse grande retângulo aqui embaixo é o container, né? O restante é uma construção, né? Uma alvenaria, mas essa casa, ela é muito voltada, é uma casa, né? Aqui em São Paulo, e ela é toda voltada para o jardim. Então, é uma casa que tem um jardim enorme, e essa foi realmente a cereja do bolo, assim, né? A principal preocupação do cliente, além da questão das obras de arte, era esse contato com a natureza, que é muito presente nessa casa. Então, ele mesmo que fez o desenho no SketchUp, e ele me passou esse desenho que eu consegui com uma parceira que ela transpassasse para o AutoCAD. E aí a gente chegou nesse desenho super básico aí, super mesmo esquemático, só para a gente conseguir orientar o pessoal da instalação, posicionando aí as luminárias para que eles entendessem, né? Porque uma vez que não teve um projeto arquitetônico, não teve um desenho em AutoCAD, né? Ele foi tocado com, lógico, a construtora, o auxílio do engenheiro, mas não houve um arquiteto nessa obra, né? Ele se preocupou apenas com né, com a iluminação. Por isso que ele me procurou. Então, só para dar uma ideia, não sei se não é possível ver o meu cursor aqui, né? Mas aqui do lado direito da planta, a gente tem a fachada da casa, a entrada da casa é pelo lado direito aqui, essa lateral direita, porque essa casa é uma casa de esquina. Então, aqui na lateral direita seria a entrada da casa, onde a gente tem um vazio aqui, um quadrado vazio, seria a garagem, que é uma garagem aberta, né? E para baixo dela, onde tem esse outro quadradinho, é uma garagem coberta, mas é uma área mais técnica. E ali para cima, a gente tem um hall de entrada. Então, a gente tem ali um hall de entrada, com à direita dele um lavabo grande. E depois, à esquerda desse grande quadrado, existe uma elevação ali que dá acesso a esse grande corredor aqui, né? Esse corredor é a galeria da casa, que é onde ele teve uma grande preocupação de fazer uma iluminação bem voltada para as obras de arte que ele tem na parede, e ele construiu uns nichos para também expor algumas esculturas. Então, esse grande corredor, do lado direito é uma parede e do lado esquerdo é uma parede toda de vidro, que ela fica toda voltada para o jardim, que é essa área aqui do grande vazio. E aí, lá no final do corredor, aqui embaixo da tela, a gente tem uma pequena cozinha, né, um hallzinho ali de distribuição de áreas. Então, a gente tem no final uma cozinha, e à esquerda aqui, desculpa, a gente tem a sala, que aí é para onde a gente entra mesmo no container. Então, essa sala, ela tem aqui embaixo, vocês podem notar que não tem layout, nada, né? Mas ele tem uns quadrados aqui, uns retângulos, junto à parede aqui no final, que é uma estante, a gente vai falar bastante dela também. E à esquerda dessa estante, a gente tem a suíte, é a única suíte da casa, é o único quarto. E na frente da sala, que também tem uma parede toda de vidro, é uma porta, na verdade, a gente tem eu chamei de deck, mas eu nem sei se pode ser chamado de deck, porque não é uma área de piso de madeira, né? É uma área, assim, onde ele tem mais um estar e uma mesa, e voltado para esse grande jardim, onde tem uma piscina natural, uma área muito agradável. Então, eu vou passando aqui para não ficar também muito... Essa é a fachada, tá? A fachada é bem simples, não tem nada, é só um grande muro e esse grande portão de aço cortem, e a preocupação dele foi que tivesse uma boa iluminação, uma iluminação bem intensa nessa área, mesmo por uma questão de segurança, né? E ele queria destacar essa textura, dá para perceber ali pela iluminação, né, a irregularidade do aço cortem e da cor. A foto ficou um pouquinho estourada, mas a gente fez essa iluminação com luminárias lineares instaladas lá em cima.
Esse portão, ele tem por volta aí de 4 metros e pouquinho, então ele é bem alto, e a gente conseguiu ter aí o resultado que ele queria, né, para essa fachada ficar bem iluminada, mesmo por uma questão de segurança. E aqui é o hall de entrada. Então, a preocupação dele sempre foi que a iluminação fosse bem direcionada para os itens que ele tem de decoração. Então, a gente nota ali um aparador com conchas bem grandes, corais e alguns outros elementos que a gente vai ver. E ele tinha essa canoa balinesa, que ele me pediu que transformássemos ela numa luminária. Então, a minha sugestão foi que a gente usou um perfil de LED, né, por dentro da canoa, fazendo essa iluminação difusa e indireta, que joga essa luz para cima. Aí aqui uma outra imagem, né? Essa área do hall de entrada, ela tem um pé direito um pouco maior do que o tradicional, assim. A gente está aqui na faixa de 3,20 metros, mais ou menos, de pé direito. Então, em função disso, a gente trabalhou com luminárias com um fluxo luminoso bem intenso. Vale lembrar que eu usei para todas essas luminárias, essas luminárias de foco, né, de faixa, luzes de faixa, a gente usou toda a linha Pico da Interlight. Então, aqui a gente trabalhou com fachos mais concentrados para ter um destaque nesses elementos. Aqui também tem um outro elemento de decoração, ele tem peças bem específicas, né? E ele quis destacar tudo isso. E, ao mesmo tempo, é uma casa que tem bastante vidro, então ela tem bastante incidência de luz natural durante o dia, e a preocupação dele mesmo foi à noite que ficasse esse ambiente bem escurinho e bem de luzes de destaque, assim. No lavabo, a gente, como é um lavabo grande, né, a gente trabalhou com uma iluminação para essa bancada, né, e para a área do vaso. Mas depois que esse lavabo ficou pronto, ele sentiu um pouco de falta de luz por ser grande e por essa iluminação estar bem focada nessa área da bancada e ali atrás no vaso. Dá para ver pelo espelho que tem uma pintura na parede, né? Depois ele mandou fazer essa arte na parede, e aí então a gente complementou a iluminação com essas luminárias para dar esse destaque. Então a gente teve um bom resultado, mas isso foi sendo trabalhado, sabe? Aqui dá para ver a área do vaso e ele tem também um quadro ali na lateral. E aqui a gente tem a grande galeria, né? É um corredor bem extenso. Aqui, na verdade, eu estou no final do corredor, essa foto, né? Ela foi feita do final. O hall de entrada ele está lá no fundo. E aqui a gente consegue notar que ele tem as telas ali, os quadros, e esses nichos que foram construídos para alojar ali algumas esculturas que ele tem. A gente também fez uma iluminação nesses nichos com perfis de LED, mas ele é uma pessoa que gosta de tão pouca luz que ele achou que ficou muito iluminado. Então, a gente trabalhou aqui com fitas de LED de 500 lumens por metro, né, o fluxo luminoso, e ainda assim ele achou que ficou forte. Então, a gente está fazendo uma substituição das lentes desse perfil, né, desses perfis, por lentes fumê, que elas diminuem um pouco essa intensidade. E se mesmo assim ainda não tiver dentro do gosto dele, a gente pensou em dimerizar. Mas eu queria trazer essa imagem para mostrar o resultado final, que a gente ficou bem satisfeito. Nós trabalhamos aqui com luminárias de facho de 12 graus, né? São fachos bem concentrados, porque era isso que ele queria, assim, ele queria que apenas os quadros fossem destacados, né? Não era uma coisa que ele queria iluminação, que ele queria luz no ambiente, ele queria mesmo só o destaque dos elementos de decoração que ele tem. E aí aqui eu mostro uma imagem de um estudo no Dialux que eu fiz, para que a gente tivesse esse resultado, né? Daí até a importância da gente trabalhar com esses produtos de qualidade, que ele nos permite esse estudo, né, Vicente? Então, ali nas quatro primeiras imagens ali do estudo,
dá para ver que a focalização está um pouco mais para cima, porque esses quadros eles têm aí mais ou menos um pouco mais de 1 metro de altura, né? Não são muito pequenos. E os 4 últimos fachos ali da direita está focalizado um pouco mais para baixo, porque essas esculturas elas partem ali do chão, então a gente se preocupou com essa distribuição da luz aí. Aqui também, só para demonstrar a mesma imagem, né? E no final dessa galeria, onde tem essa área de distribuição aí de ambientes, existe esse outro quadro, que é um quadro bem maior. Então, aqui a gente trabalhou com uma luminária com um facho de 48 graus, que já é uma luminária um facho um pouco mais aberto, em função desse quadro aí ser um pouco maior. E aqui também ele tem um quadrinho menor, que a gente trabalhou com uma outra luminária, menor um pouco, com um facho mais concentrado, e com um fluxo também que não precisasse, né, ser muito intenso, devido a esse espaço ser bem pequeno. Aqui a gente passa para o jantar, também uma iluminação toda voltada para as obras de arte dele. Então, aqui foi instalada uma outra luminária com foco bem direcionado para o quadro. E aqui um outro quadro bem maior, que fica na parede atrás da mesa. E uma peculiaridade também é que, como a maioria das pessoas gosta de ter um objeto decorativo, né, uma luminária decorativa em cima da mesa, ele não só não tem luminária decorativa, como ele não tem nenhuma luminária que ilumine essa mesa, né? Ele só tem a luz dos quadros. Mas aqui à direita, em cima da tela, dá para a gente perceber que tem um retângulo. Esse retângulo é uma grande tela tensionada que tem toda a extensão da sala. Então, quando ele precisa de luz, ele tem essa alternativa, né? Ele tem essa opção de uma luz difusa feita por essa tela tensionada, que ela é dimerizada. E aqui a gente tem a visão da sala, né? Então, à esquerda, aqui atrás dessas 2 poltronas brancas, seria a mesa de jantar, e aqui a área do estar dele mesmo. Lá no fundo a gente consegue notar a estante, que eu mencionei lá na planta baixa, né, no começo da apresentação, e a tela tensionada, que não sei se dá para reparar aqui, essa linha bem discreta, né, de luz, e que no momento que eu fiz essa foto, eu pedi para ele se ele poderia acender, e ele disse para mim que ela estava acesa. E nesse momento eu entendi que ele é uma pessoa que realmente gosta de uma área bem escura, porque para mim, por exemplo, eu acho que está bem escuro, né? Está muito dramático. Mas quando eu vou passar aqui ao próximo slide, olha, quando eu pedi para ele acender mesmo a tela, aí a gente consegue entender a diferença que essa tela faz na iluminação. Então, esse seria o estar dele, mas ele nunca usa assim. Ele falou para mim que, inclusive, a estante, ele também achou que ficou muito intenso, ficou com muita luz, e a gente está fazendo até um ajuste nisso, porque, vou puxar aqui, olha, se vocês notarem, a iluminação ela vem lá do fundo de cada nicho aqui dessa estante, né? E quando eu faço a iluminação de nicho, de prateleira, eu sempre procuro trazer essa luz para frente dela, para que os objetos que estejam ali colocados sejam iluminados. Mas não era o que ele queria. Ele queria mesmo que essa luz ficasse lá no fundo, né, do nicho, de cada nicho, para que só a silhueta do que tivesse ali exposto ficasse demarcado. E depois de algumas discussões, eu consegui convencê-lo de que, pelo menos em alguns desses nichos, que são os maiores ali, os que estão com o fundo vermelho, ele colocasse essa luz na frente. Então, dá para perceber que, por exemplo, esse nicho aqui central, onde tem uma espécie de um dente ali, de não sei o que, uma escultura ali, a luz está bem de frente, né, fazendo a iluminação do objeto, assim como a que tem aqui no canto direito,
que tem 2 chifres que também tem a luz para frente, fazendo a iluminação desses objetos. Porém, esses nichos que têm essa luz para frente, eles têm uma projeção de base. Não sei se dá para notar, que por isso que a gente escolheu esses nichos para ter essa luz na frente. Nesse slide dá para ver melhor. Então, fiz uma foto lateral para mostrar que em alguns dos nichos existe essa projeção, né, da prateleira ali, aonde a gente instalou o perfil. Mas ele disse para mim que ele achou muito intenso, ele achou muita luz e ele quase nunca acende essa estante. Aqui também tem uma outra iluminação para essa tela. E aí a gente vem para o quarto, né, para a suíte. Então, aqui a mesma coisa, inicialmente não teria esse painel decorativo, seria um quadro, que a gente pensou numa iluminação específica para o quadro. Essa iluminação que vocês estão vendo agora são luminárias instaladas só para a luz da cabeceira mesmo, né, das mesinhas aí de cabeceira. E a questão do quadro não deu certo no final e ele precisou tirar e optou por esse painel iluminado. Então, a iluminação desse painel, ela é feita por uma luminária de facho assimétrico, também da linha Pico da Interlight. Mas ele disse para mim que ele também nunca usa, nunca acende. Ele gosta mesmo dessa luz, que é uma luz bem pontual, bem específica ali para as laterais. E ele me disse que não incomoda, porque essa linha ela tem um GR bem baixo, né? Então, a gente consegue ter quase nada de ofuscamento. E aqui na área do armário, a gente trabalhou com uma luminária de uma luz mais difusa, né? Para que ele pudesse ter uma boa visualização do interior do armário, que ele também disse que usa muito pouco. E aí, passando para o banheiro, tem também uma curiosidade sobre esse banheiro, que ele não tem porta do banheiro para o quarto. Então, dá para notar aqui na direita que a parede é toda de vidro, ele também tem um jardim ali, né, por trás do banheiro, que tem muita iluminação natural. Mas ele me pediu que tivesse uma luz bem específica para essa pia. Aqui nessa imagem dá para ver melhor. Então, a gente trabalhou com uma luminária com um facho de 34 graus, mas entendendo que essa luz não é a luz mais adequada para ter em cima de uma bancada de banheiro, né, de frente de espelho, a gente fez essa sanca para trazer um pouco de difusão para o banheiro. Então, ele tem esse sistema de luz difusa, e aí, voltando aqui um pouquinho, ele tem essa luz dentro do box, que é uma luz no forro também, e a luz do nicho, que acende junto, e a sanca, né, fazendo essa luz um pouco mais difusa para ele. Como não tem porta nesse banheiro, ele tem uma persiana elétrica que faz o controle de iluminação, né? Porque é um banheiro bem iluminado, essa parede ela é toda em vidro, então, para que ele possa dormir, às vezes até um pouquinho mais tarde, o controle de iluminação aqui é feito através dessa persiana. E aí, aqui é a área externa, né? Que a gente trabalhou também com iluminação mais voltada para o paisagismo, mais voltada para o jardim, porque ele não queria mesmo que ficasse um ambiente muito iluminado, muito difuso. Então, aqui dá para notar que tem um estar, né? Tem uns sofás aqui no canto esquerdo inferior, e a iluminação que está toda feita no jardim. Nessa outra imagem, a gente consegue ver que ele também tem uma mesa com agora sim, um pendente decorativo, e lá no fundo dá para notar a galeria, né? Então, aquele corredor todo ali de vidro com as obras de arte.
Aqui uma outra imagem para entender aqui melhor o pendente decorativo. E lá no fundo, esse jardim, esse grande jardim, todo iluminado. Dá para notar também que tem aqui a piscina natural, né? Uma aguinha que forma um espelho d'água à noite, fica muito bonito, muito agradável. É aqui uma outra visão, um pouco mais ampla, onde a gente consegue notar que tem ali essa piscina natural e muitas plantas que a gente iluminou de uma forma também bem concentrada, com fachos bem fechados, porque é o que ele gosta, assim, é o que ele queria, né? Então, quando a gente desenvolve um projeto, a gente desenvolve um projeto para o cliente. E aí tudo é muito pensado na demanda dele. Aqui uma outra foto, que ela é um pouco mais recente, quando a gente instalou essas luminárias, esse jardim ele não estava tão grande assim, então as plantas não estavam tão grandes, né? Porque aqui tem essa grande palmeira, né? Uma Bismarck, que quando a gente instalou a iluminação, a gente colocou uma luminária para destacar a textura do tronco e a outra que fez a iluminação lá das folhas, mas ao longo do tempo as plantas foram crescendo. Então a gente nota que na base aqui dessa grande palmeira tem umas plantas que estão iluminadas, mas isso em projeto não era o ideal, né? Não foi o que a gente idealizou. Mas como o jardim é um organismo vivo, ele vai crescendo e vai tomando aí a sua forma. Então, a gente pensou na iluminação dessa Bismarck, na iluminação do vaso que tem à esquerda dela, as ravenalas que tem do lado direito da Bismarck, e algumas plantas que estão aqui no começo da imagem, dentro da própria piscina, né? Dentro da própria piscina natural. Aqui uma outra imagem, e tudo isso foi testado antes, tá? Porque iluminação de paisagismo é uma coisa muito delicada, né? Uma coisa muito que, assim, eu gosto muito de fazer, e a gente precisa fazer testes de luz para poder ter um bom resultado, porque como o jardim é esse organismo vivo, então a gente tem que ter esse cuidado. Aqui nessa foto dá para ver uma pândano ali, também iluminada, e aqui na piscina natural a gente consegue notar que tem também uma luz que ilumina essa vegetação que está dentro da água, e um tronco de uma árvore que foi cortada, é muito interessante. Então a gente também quis iluminar essa parte aí da piscina. Essa imagem dá para ver um pouco melhor, esse tronco que ficou aí, já era da casa, né, quando ele comprou esse terreno, então ele manteve e ele construiu essa piscina em volta. Então aqui a gente percebe que tem uma vegetação dentro da água, um jasmim-manga ali do lado do tronco, que também foi iluminado, e quando a gente iluminou, não tinha toda aquela vegetação atrás desse jasmim-manga. Então, hoje também estamos fazendo uma nova adaptação de iluminação, né, para criar novos pontos de interesse aí. E é isso, é uma casa que eu gostei muito de iluminar, e a gente até hoje está com algumas adaptações. Então, eu quis trazer ela por ser um projeto bem diferente do comum, né? Bem diferente do tradicional, assim. Bem escurinho mesmo. Ok. Muito bem, muito bom, Danila. Gostei muito do projeto. Você apresentou de uma forma bastante clara, né? Isso é importante numa apresentação. E, bom, como você sabe, esse evento está gravado, então não temos perguntas das pessoas, né? Obviamente. Sim. Mas eu tenho aqui algumas perguntas e considerações que eu gostaria de compartilhar contigo. Bom, primeiro delas, como você bem disse,
esse projeto é muito mais, eu encaro, né, no meu ponto de vista, muito mais cênico do que um projeto arquitetônico, na verdade, né? Luz de arquitetura residencial, Exato. norma convencional, né? Então, quer dizer, então isso faz com que você tenha, vamos dizer, um apelo, né? Uma diferença, um caminho, adote um caminho diferente na concepção do projeto, né? Você já deve ter feito projetos mais vamos dizer, de arquitetura mesmo, iluminação, né, de residências, Sim. do que um projeto mais cênico. Como é que foi isso na sua concepção desse projeto? É engraçado, Vicente, porque assim, a maioria das pessoas, né, dos clientes, quando eles solicitam um projeto de iluminação, eles querem bastante luz mesmo, né? Eles querem um ambiente bem iluminado, eles querem que tudo esteja bem acessível, bem visível. Então, esse projeto, inclusive, foi o motivo pelo qual eu quis trazer. Ele foge toda essa regra, né? Porque esse cliente deu para notar que ele é uma pessoa que tem muitos objetos bem particulares, assim, que a decoração toda é feita por ele mesmo, ele que planejou toda a planta da casa e tudo muito pensado em função desses itens que ele tem, né? Então ele quis destacar e tudo isso, ele quis valorizar tudo isso e a questão de gostar desse ambiente mais escuro. Eu falei para ele, eu até brinquei com ele, que ele ainda é jovem, porque ele tem 34 anos, então, por enquanto, ele está achando bom, ele está achando que está muito iluminado, até ele falou para mim. Mas eu entendo que, com o tempo, talvez ele vá sentir uma demanda, mas ele deixou algumas opções, né? Aquela grande tela tensionada, eu acho que ajuda bastante ele. E isso trouxe para mim assim um crescimento, né? Uma experiência em projeto que enriquece bastante para a gente. É um desafio grande e é o que nos move, né? De ter assim um projeto tão diferente em uma casa tão diferente, com um perfil de cliente tão diferente. Eu gostei muito de fazer esse projeto. Uhum. Inclusive, durante a sua apresentação, né, ficou claro que teve muita interação entre você, como light designer, e o cliente, o dono da residência, né? Sim. E então fala um pouquinho mais disso. Quer dizer, até onde, né, o profissional tem que ouvir o cliente, né? E até onde o profissional tem que atender essas demandas do cliente, que em alguns casos pode ser até contrário ao que o light designer entende como ideal no projeto, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Eu costumo dizer assim que a gente faz o projeto para o cliente, né? A gente não faz o projeto para a gente. Uhum, Então, eu acho que essa questão de fazer um briefing bem feito, para você entender o perfil do cliente, é talvez a fase mais importante, assim, para saber o que o cliente realmente quer de um projeto, né? Porque existem algumas pessoas que não têm muito essa consciência da luz, né? Então ela só quer que o ambiente esteja iluminado, que fica bonito e que, enfim, ele consiga ter ali uma experiência visual bem satisfatória. Mas, por exemplo, no caso desse cliente, ele tem uma consciência grande do que ele queria, né? Que ele queria essa luz mais dramática, mais cênica, essa iluminação mais de destaque para as obras dele. E ele é uma pessoa muito fotossensível, assim. Então ele não quis que o ambiente ficasse difuso, sabe? Ele não quis que o ambiente fosse iluminado. Ele só quis que alguns itens do projeto dele, da casa dele, tivesse ali o destaque, né? Tivesse uma iluminação específica para aquilo. Então, durante a obra, durante o projeto, a gente foi discutindo, eu fiz algumas visitas lá na obra, várias imagens, para ir entendendo essa necessidade dele. E o engraçado foi que depois que a gente concluiu,
e ele falou para mim que ele achou muito iluminado. Para mim foi uma surpresa, assim, porque eu realmente trabalhei com fluxos luminosos bem baixos, fachos bem concentrados, e ainda assim, em determinados pontos, ele achou muita luz. Então, tudo isso é muito enriquecedor, assim, para a gente, para ver como que é a percepção de luz de cada pessoa, né? E também acho que tem uma questão, Vicente, que traz um pouco para essa coisa do nosso ciclo circadiano, né? Que como a gente só usa a luz à noite, a gente acende a luz à noite em casa, se você parar para pensar, se a gente tem um ambiente muito iluminado, a gente até acaba atrapalhando o nosso ciclo circadiano. E no caso dele, eu acho que ele até contribui para que ele tenha aí realmente uma noite, de um momento bem de relaxamento, de prévia para dormir, assim. Então, isso é Não, muito interessante. exato, inclusive, você levantou um ponto muito interessante, né, que a gente, estudando iluminação integrativa, bem-estar humano, né, e tudo mais, ritmo circadiano, a gente tem uma regra geral que diz que nós temos que ter muita luz durante o dia e pouca luz durante a noite, né? Isso não resta dúvida, todos os trabalhos que eu tive a oportunidade de ler, os artigos científicos que eu tive a oportunidade de ler, eles chegam nessa conclusão porque é como nós somos, né? O ser humano foi feito para ter atividade durante o dia e repouso à noite, e, consequentemente, quem regula isso é a luz, né? Aí é um ponto interessante, porque me dá o gancho para uma outra pergunta, que é a seguinte: como é que é esse ambiente durante o dia? Porque eu vejo que o grande influenciador aí de luz durante o dia é o sol, né? Pela arquitetura do ambiente e tudo mais. Sim. Desculpa. Como é que é a iluminância dessa residência durante o dia, só com a luz solar? Olha, eu diria que assim, ele realmente não precisa de nenhuma luminária durante o dia. E ele falou para mim que ele realmente não acende nada, porque como a casa ela é toda em vidro, né? Ela é toda voltada para o jardim, ela é toda em vidro, ele tem assim muita incidência de luz natural, tanto na sala que ele tem na parte da frente aquela porta toda de vidro. Na área do jantar, atrás da mesa, não apareceu aqui nas fotos, mas ele também tem ele tem um vidro que tem um jardim por trás. Então ele tem assim muita incidência de luz natural, o que torna essa casa muito agradável, porque realmente durante o dia ela é super iluminada e em todos os locais, em todos os ambientes, todos eles têm muito vidro e muita incidência de luz natural. E como ela é toda voltada para esse grande jardim, que tem essa piscina que é linda, que é um grande espelho d'água à noite, é assim, realmente um oásis dentro de São Paulo. É algo que eu acho que até fez com que ele quisesse mesmo manter essa questão do escurinho, porque como durante o dia ele já tem bastante luz, à noite eu acho que ele quis trazer mesmo essa coisa da natureza ali, do jardim, desse espaço mais natural para a vivência dele ali, né? É interessante. Então, quer dizer, conforme você acabou de explanar, então a gente tem muita luz durante o dia e tem pouca luz durante a noite, né? Isso. Então, eu acho que isso realmente é a condição ideal, até onde eu tenho conhecimento, óbvio, para que a gente tenha um bom ajuste, né, do relógio biológico, né, e com Sim, isso a gente tenha o ciclo atividade e descanso bastante preservado, né, que é muito importante. Cada vez mais a gente tem estudado mais isso, né? é verdade.
Em termos assim, alguma outra consideração final você teria sobre o projeto? Eu, uma vez mais, eu achei muito interessante, o projeto totalmente novo, né? Não creio que nós aqui nesse evento de Conversas Iluminadas já tenhamos tido um projeto dessa natureza, né? Que aborda, sei lá, ficou um misto entre cênico e arquitetural, né? Eu também vejo uma grande interação. Então, em termos de... Só uma pergunta final, então, que me ocorreu agora. Em termos de controle de luz, dimerização, esse tipo, teve troca de temperatura de cor ou não? Ela é estática e controles quanto à dimerização, teve alguma coisa no projeto previsto? Então, o projeto é todo em 2700, né? Então, assim, a Uhum. gente tem uma grande preocupação em manter a mesma temperatura de cor e também houve uma preocupação em manter um índice de reprodução de cor alto, por isso que a gente partiu para essa linha de luminárias da Interlight, né, que trabalha com o IRC acima de 90. Uhum. As luminárias do jardim foram todas da Power Lume, que também tem esse mesmo índice de reprodução de cor, e as partes de fitas LED, todas da Eclart. Então, todos os fornecedores, eles trabalham dentro desse mesmo IRC, né, acima de 90, e essa preocupação ela existiu em função de ter muita obra de arte. Então, eu pensei que isso seria realmente um dos fatores bem decisivos na escolha dos produtos. E a questão do controle de luz, ele só tem hoje naquela tela tensionada, que é uma Uhum. tela tensionada bem grande, né? Apesar dela ser estreita, ela toma toda a extensão da sala e ela realmente ela é bem efetiva, assim, tem uma iluminação bem funcional no momento que ele realmente precise de uma difusão maior. Uhum. Mas como a gente fez a estante, a gente fez os nichos das esculturas e ele achou que ficou muito intenso, então a gente está fazendo um ajuste, né? E a gente está trocando as fontes por fontes dimerizáveis e outras soluções de dimerização para que ele possa ter o resultado desejado, né? O que ele quer, que é essa luz bem baixa mesmo, pouco intensa e com essa questão da luz bem voltada para os pontos de interesse. Inclusive, ele, ao longo do processo todo, né, quando a gente começou o projeto, a casa ainda estava em obra, e hoje, como ele já está morando, então, eventualmente, a gente sempre tem um ajuste novo. Então, hoje nós estamos fazendo um aditivo ali de luminárias no jardim. Também estamos colocando mais uma luminária na área do estar, bem em cima da mesa de centro, que foi um outro pedido que ele me fez, e mais uma luz para a área do estar ali na área externa, que é um espaço que ele também gosta de usar. Então, assim, tudo é muito pensado em função do layout, né, em função do uso que ele faz desse espaço, e o controle de iluminação ele é feito apenas aonde tem a iluminação mais difusa, assim, que seriam os nichos Uhum. da estante e a tela tensionada. Então, para mim, assim, foi o projeto que mais me desafiou como profissional, em função dele ter esse perfil diferente de tudo, né? E sem contar que o projeto da casa é muito incrível, é realmente um espaço muito bonito, muito agradável. Eu sou uma pessoa que gosto muito de natureza, então, para mim, assim, eu adoro a casa dele, eu acho que ela é muito especial. E quando a gente gosta do espaço, né, eu acho que torna até o nosso trabalho mais prazeroso e a gente faz com mais vontade, mais amor, assim,
pela própria questão da profissão. Então, fiquei muito contente de fazer parte desse projeto e por isso que eu escolhi ele para trazer para essa apresentação. Legal, total identificação, né, com o projeto. Isso faz com que o profissional aumente o nível de satisfação, né, do profissional, sem dúvida nenhuma. Dá até vontade de morar na casa, tirar ele de lá e morar na casa dele. Dá mesmo, viu, Vicente? Porque é muito legal. Legal, muito bom. Bom, então, eu diria o seguinte, Danila, vamos, né? Eu acho que já cobrimos bastante, a menos que você tenha mais alguma consideração final. E, em nome do CONAI, eu gostaria de agradecer a sua participação, foi muito bom, foi bastante um projeto diferente, a gente sempre aprende, né, com essas interações, né, entre profissionais, então agradecemos a sua participação, tá? E gostaria de deixar você à vontade para suas considerações finais antes do término aqui do evento. Bom, Vicente, eu que agradeço imensamente, né, pelo convite, mais uma vez, de participar aqui com você, que também é uma pessoa muito querida, um professor, né, fui sua aluna e continuo aprendendo muito com você. Então, só agradecer pela oportunidade de trazer esse projeto, um pouquinho do meu trabalho também, né, que mesmo como bióloga, eu sou uma grande aprendiz do Lighting Design, que é uma arte que eu me apaixonei e fui buscar me profissionalizar e, enfim, aprender um pouquinho com os grandes nomes do mercado para desenvolver um trabalho bacana. Obrigada mais uma vez, Vicente. Ok, nós é que agradecemos. Então, até a próxima. Um abraço para você. Bom, pessoal, então estamos finalizando mais um evento Conversas Iluminadas. Sempre, todo mês, nós temos um profissional, né, novo aqui apresentando seus projetos, conversando com a gente. Agradeço uma vez mais a Uberlite pelo apoio, pelo patrocínio, né, nos ajudando a continuarmos com esse projeto, que entendemos que, de alguma forma, traz uma grande contribuição aos profissionais do mercado. E, então, esperamos vocês mais uma vez no próximo evento e aproveito para dar um grande abraço a todo mundo e obrigado pela participação. Até mais.